E aí galerinha, tudo bem? Sou eu, Fábio, do canal Conteúdos Ambientais, e hoje nós vamos responder as 20 questões de conhecimentos específicos da prova de operador de ETA e ET do DAI Santa Bárbara do Oeste, o edital número 1 de 2023. Então é uma prova bem fresquinha, bem recente. Essa prova foi aplicada pela banca Avança São Paulo, que inclusive é uma banca que está aí aplicando várias provas aqui no interior para vários tipos de prefeituras, e além disso vai ser a banca responsável pelo concurso da Sanebave. E muita gente tem me procurado aí, que é um concurso que está pagando acima da média, então o pessoal está meio eufórico aí, sem saber muito bem o que esperar da banca. Bom, analisando essa prova, achei uma prova coerente. Não era uma prova difícil, né? Embora os conhecimentos para operador não tenham sido tão exigentes assim. Então, achei uma prova relativamente fácil, beleza? Mas antes de prosseguir, quero dar 2 recadinhos bem rápidos, eu prometo. O primeiro deles é que se você puder curtir, compartilhar, comentar, se inscrever neste canal, isso sempre me ajuda a fazer mais conteúdos ambientais para todos vocês. E o segundo recadinho é que se você chegou até este canal procurando material para estudar para concursos públicos, bom, eu lancei essa semana o meu curso preparatório. Curso preparatório para concursos públicos na área de saneamento e meio ambiente, disponível na Hotmart. Então se você está procurando aí material específico sobre tratamento de água, efluentes, ciclo hidrológico, autodepuração, tratamento de resíduos, você vai encontrar tudo isso no meu curso preparatório, beleza? Todos os módulos têm material didático para leitura, além de listas de exercícios com gabarito e videoaulas que só estão disponíveis lá na Hotmart, tá joia? E o link para aquisição estará aqui na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário. Beleza, então? Recados dados, vamos às 20 questões de conhecimentos específicos. Questão 21. De acordo com a NBR 5410, instalações sobre o programa 8S, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Trata-se de uma metodologia ultrapassada e irrelevante para as empresas modernas que utilizam tecnologias avançadas. Alternativa B. O programa 8S é caro e só pode ser implementado por médias e grandes empresas. Alternativa C. Compreende um programa restrito a empresas de manufatura? Alternativa D. O programa faz referência a 8 palavras que, quando pronunciadas em japonês, começam com a letra S. E alternativa E. O programa 8S surgiu na pandemia e tem sido pouco eficaz para os problemas da grande maioria das empresas. Você lembra o que são esses 8S? O que é esse programa? Bom, 8S é um programa de qualidade instituído por uma montadora de veículos, que foi a Toyota, há muito tempo atrás, tá bom? Como é um programa de qualidade instituído por uma montadora japonesa, então a alternativa que faz mais sentido aqui é a alternativa D. Tá? Os 8 S's são 8 princípios que, quando ditos em japonês, quando pronunciados em japonês, começam com a letra S e buscam melhorar a qualidade do trabalho e do produto que é desenvolvido. Beleza? Então, questão 21, alternativa D. Próxima. Questão 22. A cor da água não é necessariamente um indicador de qualidade, mas pode ser um sinal de que há uma fonte de poluição na área. Água com coloração marrom, laranja ou vermelha pode ser um indicativo do lançamento de efluentes industriais que contenham principalmente 2 elementos químicos. Assinale a alternativa que os identifica corretamente. Bom, meu querido concurseiro, sempre que você pensar na água com uma coloração marrom puxando para o vermelho, muito provavelmente é a presença de 2 substâncias químicas que a gente meio que trata como se fosse uma coisa só, né? E essas substâncias estão descritas na alternativa B, ferro e manganês. São eles que deixam a água com uma coloração do marrom puxando para o avermelhado. Claro que nós temos outras coisas que também podem causar isso, mas no contexto dessa questão é a alternativa B. Quando esses elementos químicos estão misturados com a água, principalmente em aquíferos subterrâneos,
na ausência de oxigênio, geralmente eles não têm cor. Eles estão num estado de oxidação que não deixa eles com coloração, eles são transparentes, eles ficam de fato dissolvidos na água. Mas quando essa água sobe e ela tem contato com o ar atmosférico, esses elementos são oxidados. E essa mudança do estado de oxidação faz com que eles se precipitem, com que eles se soltem da água, saiam do estado dissolvido para o estado coloidal. E aí eles causam essa coloração marrom, avermelhada, beleza? Mas aproveitando que eu já estou falando da cor, não se esqueçam que para a água nós temos sempre dois tipos de cor, ok? A cor real e a cor aparente, aquela que eu meço também com a presença de turbidez. E aproveitando também, o enunciado diz uma coisa correta, né? Que a cor da água não necessariamente é um indicador de qualidade. Eu entendo assim, não necessariamente água com cor vai causar mal para as pessoas, ok? Por isso que ela é enquadrada, esse parâmetro é enquadrado como um padrão organoléptico. Vai aparecer lá no anexo 11 da portaria de potabilidade, ok? Dos padrões organolépticos da água. E a cor máxima permitida para os consumidores, em termos de cor aparente, é de 15 unidades Rasen. Beleza? Então, questão 22, alternativa B de bola. Próxima. Questão 23. Trata-se de um processo natural que ocorre em corpos d'água. Esse processo é caracterizado pelo aumento excessivo de nutrientes na água, principalmente fósforo e nitrogênio, o que leva ao crescimento exagerado de algas e plantas. Meus queridos, eu nem vou ler o resto dessa questão aqui, já vou direto para a pergunta. A descrição se refere ao processo nomeado de... Bom, se nós temos nutrientes, no caso nitrogênio e fósforo, e tem uma proliferação excessiva de algas e plantas nos corpos aquáticos, nós estamos falando de um problema ambiental chamado de eutrofização. Nem vou perder muito mais tempo nessa questão, porque pensa o seguinte, pensa igual eu pensei aqui. Falou de nitrogênio, fósforo, nutrientes, de população aquática crescendo descontroladamente, plantas, algas, nem perde muito tempo, é eutrofização e vamos embora para a próxima. Beleza? Próxima. Questão 24. Nas atividades ou operações nas quais os trabalhadores ficam expostos a agentes químicos, a caracterização de insalubridade ocorrerá quando forem ultrapassados os limites de tolerância expressos no anexo da NR 15. Os compostos apresentados a seguir são frequentemente utilizados em laboratórios de análises químicas. Assinale aquele que, segundo a NR 15, é tóxico, apresenta absorção cutânea e requer, além de outros equipamentos de proteção individual, o uso de luvas adequadas. Bom, temos aí o álcool metílico, que é um forte candidato. Ácido acético é o vinagre, né? A gente tem também o ácido acético glacial, que ele é super concentrado e a gente também usa em ensaios laboratoriais, mas eu acho que ele não entraria nessa lista de produtos perigosos. O ácido fluorídrico a gente usa para proteger o esmalte dentário das pessoas. Então, eu também ficaria meio que na dúvida, né? Afinal, manusear ácido fluorídrico é sim perigoso. D, etanol. Esse daqui eu riscaria da minha lista de possibilidades, porque nós usamos etanol com muito mais frequência em casa, ou então para abastecer nossos veículos. E letra E, propanona. Essa eu também riscaria, porque eu entendo que propanona é o nome químico da acetona, essa que a gente usa para tirar o esmalte das unhas, né? A gente não, né? Porque eu não tenho o hábito de fazer as unhas, mas aqui em casa quase todo mundo faz, tá? Então eu ficaria entre ácido fluorídrico e álcool metílico. Entre as duas, eu assinaria a alternativa A, álcool metílico. Confesso que essa eu estou chutando, mas deixa eu puxar a NR15 para ver isso aqui. Sim, é isso mesmo, ó. Álcool metílico aparece com um valorzinho ali de positivo para absorção também pela pele, e ali tem os limites de exposição, tá? Em horas, tanto em ppm como em miligramas por metro cúbico. Grau de insalubridade foi dado como máximo, ok? Mas claro, se você baixar a FISPIC de todas essas substâncias, você vai ler lá que elas causam absorção pela pele, que elas também são tóxicas. Pessoal, eu estou editando o vídeo aqui, aí eu queria só fazer um adendo bem rapidinho, né? Eu falei FISPIC, mas
Não se usa mais esse termo, beleza? Agora a gente fala FDS, ficha de segurança. É difícil desacostumar, né? A antiga ficha de informações sobre produtos químicos, a FISPIC, agora passa a se chamar FDS, ficha de segurança. Ainda bem que deu tempo de lembrar e colocar esse enxerto aqui. Valeu! Mas como a questão quis a classificação ali, a descrição conforme a NR15, aí a gente não pode alegar que todas essas substâncias podem causar esses problemas que estão descritos, uma vez que o contexto aqui da questão é pela NR15. Tá joia? Então, questão 24, chutada, mas acertada, alternativa A. Próxima. Questão 25. O grupo de coliformes é utilizado como indicador da contaminação fecal em análises de águas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o principal representante desse grupo de bactérias. Pensou em coliformes fecais, coliformes em geral, né, termotolerantes ou fecais, mas pensou nesse grupo em tratamento de água, tem que aparecer Escherichia coli. Portanto, a nossa alternativa correta é a alternativa B. Escherichia coli é o principal organismo representante do grupo coliformes para o tratamento de água, para a nossa questão de saneamento básico. Beleza? Essa foi tranquila. Questão 25, então, alternativa B de bola. Próxima, questão 26. De acordo com a Portaria de Consolidação número 5 de 2017 e alterações do Ministério da Saúde, os sistemas e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano, supridos por manancial subterrâneo, devem ser submetidos à análise dos seguintes parâmetros, exceto, ou seja, qual desses parâmetros a gente não analisa: turbidez, pH, fósforo total, sódio total ou nitrogênio amoniacal total. Bom, eu acho que essa questão poderia ter tido um pouco mais de carinho na sua elaboração, ok? Primeiro porque ele fala análise dos seguintes parâmetros, mas não fala se é na água bruta, na água em tratamento, no sistema de distribuição. Então isso dá um pouquinho de pano para manga, né? Poderia ter tido um pouco mais de cuidado na elaboração dessa questão. Agora ele quer, eu subentendo, né, os parâmetros da água bruta e de manancial subterrâneo. Acho que essa deve ter pego muito candidato aí de calças curtas, ok? Bom, você vai encontrar essas respostas lá no artigo 42. Lá diz os ensaios e a frequência desses ensaios para mananciais de água, superficiais ou subterrâneo. O parágrafo 2º é o que traz os ensaios para mananciais subterrâneos. E você não vai encontrar a alternativa D de dado, sódio total, beleza? Nem para mananciais superficiais também. Turbidez tem que fazer, pH tem que fazer, fósforo total, nitrogênio amoniacal total, ok? E eu incluo aqui também que, além desses, a portaria exige que sejam feitos ensaios dos parâmetros orgânicos, inorgânicos e agrotóxicos contidos na portaria. E para mananciais subterrâneos, além desses, nós também temos que fazer um ensaio de condutividade elétrica. Mas esse ensaio também não aparece para mananciais superficiais. Em compensação, em mananciais superficiais, nós temos que fazer ensaios de DBO, DQO e oxigênio dissolvido, mas os mesmos não são exigidos para mananciais subterrâneos. Beleza? Então, questão 26, alternativa D de dado. Próxima. Segundo a portaria número 888 de 2021 do Ministério da Saúde, o sistema de abastecimento de água para o consumo humano, SAA, pode ser definido como... Então, artigo 5º, SAA. Tem que procurar a resposta que fala sobre rede de distribuição. Se é SAA, Sistema de Abastecimento de Água, tem que aparecer na resposta a questão de rede de distribuição, como lá, né, o meio de transporte da água. Essa é a diferença principal de SAA para SAC. Soluções alternativas coletivas vão distribuir a água, mas não possuem rede de distribuição. Então, olhando aqui, batendo o olho aqui por cima, né? Alternativa A, instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinadas à produção e ao fornecimento coletivo de água potável por meio de rede de distribuição. Falou SAA,
tem que aparecer a rede de distribuição. Então, de cara, é a alternativa A. A alternativa B coloca ali sem rede de distribuição, então ela está falando dos SAC, ou das SAC, né? Soluções Alternativas Coletivas. A letra C está falando de domicílios residenciais com uma única família, então essa é a definição de SAI, Solução Alternativa Individual. A letra D é só groselha, a letra E é mais groselha ainda, beleza? Então, questão 27, alternativa A. Essa é a definição de SAA. Beleza? Próxima. Questão 28. São pilares estruturais expressos no programa 8S, exceto, ou seja, qual desses S's não faz parte do programa? A. Senso de determinação e união faz parte do sistema 8S. B. Senso de economia? Também. C. Senso de treinamento e educação? Sim, né? Afinal, isso é um programa japonês. Tem que ter educação no meio. D. Senso de limpeza? Outra característica muito oriental, lá do Japão. Então, sim, também faz parte. Portanto, a que não faz parte é a alternativa E. Senso de inclusão social e espiritualidade. Meus queridos, como eu não sou um cara que trabalho com gestão de qualidade, que faço aulas sobre isso, eu nem vou tentar dissertar mais sobre essa questão além disso, beleza? Então dá uma lida lá nos 8Ss, dá uma decoradinha no que cada um quer dizer, mas questão 28, a alternativa E, é a que não faz parte do 8S. Beleza? Próxima. Questão 29. Ixi, essa é grande, hein? Sempre ocorreu uma íntima relação entre o ser humano e a natureza. A partir de um grão nasce uma árvore, que é apanhada por um lenhador, modelada pelo marceneiro, disponibilizada como decoração por vendedores e arquitetos e, mais tarde, no final de sua vida útil, pode ser utilizada como lenha. A chamada questão ambiental diz respeito aos distintos modos pelos quais a sociedade se relaciona com o meio físico natural. Acerca do tema, o tema seria questão ambiental, né? Suponho eu. Assinale as afirmativas a seguir. 1. A responsabilidade de preservação e defesa do meio ambiente é exclusiva do poder público? Tenho certeza que não. 2. Gestão ambiental é o processo de mediar interesses e conflitos entre diferentes atores sociais que afetam o meio ambiente natural e o construído, com o objetivo de garantir direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa parece que é uma verdade ali. 3. A gestão ambiental não é um tema previsto na Constituição Federal. Não, ela está prevista sim. Por isso, há certa escassez de orientação e fiscalização de atividades que impactam negativamente o meio ambiente. Não, essa 3 também está falando groselha. Está correto que se afirma apenas na afirmativa 2, que dá o gabarito C, ok? Então a questão 29, gabarito C. Só a afirmativa 2 traz uma verdade. Todas as outras estão falando mentiras, né? Na primeira afirmativa ali, a responsabilidade é só do poder público? Não. A responsabilidade é coletiva, minha, sua, de todo mundo, né? E a terceira fala que não é um tema previsto na Constituição. A Constituição Federal fala das questões ambientais em vários trechos ali, em vários artigos, inclusive. Beleza? Questão 29, alternativa C. Próxima. Questão 30. Segundo o Manual de Boas Práticas no Abastecimento de Água do Ministério da Saúde, a frequência mínima de análise de cloro residual livre na saída de cada estação de tratamento deverá ser de... Novamente, eu acho que faltou um pouquinho mais de carinho na elaboração da questão, né? Beleza, pega lá o Manual de Boas Práticas, mas fala de ETA, mas de repente poderia ser uma ETA que funciona para uma solução alternativa coletiva. Então, dava para melhorar um pouquinho esse enunciado. De qualquer forma, sempre que a gente pensar em cloro residual livre, o monitoramento vai acontecer a cada 2 horas na saída do tratamento, né? Para ETAs, vamos pensar em ETAs grandes, né? Que eu suponho que esse é o contexto da questão. Mas para as ETAs, a gente mede sempre 5 parâmetros a cada 2 horas, beleza? Cor, turbidez, pH, fluoreto e
residual de desinfetante, que nesse caso seria o cloro residual livre. Você encontra todas essas informações no anexo 13. Joia? Então vamos relembrar? Na saída do tratamento são 5 parâmetros: cor, turbidez, pH, fluoreto e cloro residual livre ou residual de desinfetante, que seria o mais correto. Joia? Questão 30, alternativa C. Próxima. Questão 31. A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirma que as doenças infecciosas transmitidas por bactérias, vírus, protozoários e eumintos são o maior risco à saúde associado ao consumo de água. Concordo. Sobre o processo de desinfecção da água, assinale a alternativa incorreta. Grifa aí incorreta na sua prova para você não se confundir, tá? Então vamos ver qual que está falando bobagem. Alternativa A. As bactérias e os vírus são inativados no processo de desinfecção? Sim, né? Os vírus são até mais resistentes do que as bactérias, mas ambos podem ser inativados em processo de desinfecção. Alternativa B. Cistos e oocistos de protozoários são mais resistentes à desinfecção do que bactérias? Oh, isso é muito verdade. Se aparece cisto e oocisto na nossa ETA, putz, é uma canseira, é uma trabalheira, mas eles são tão resistentes à desinfecção que a gente tira eles antes, nos processos de clarificação. Então a gente adiciona coagulante, flocula, torce para ele ser floculado junto, virar ali um grãozinho não, né? Um floquinho, torce para esse floco decantar ou pelo menos para parar no meu filtro, tá? Porque se passar para o processo de desinfecção, ela não é muito eficaz para remover cistos e oocistos, beleza? Então a alternativa B também é verdadeira. C. Alguns protozoários e eumintos podem ser removidos por meio da filtração. Sim, foi o que eu acabei mais ou menos de comentar, né? Então, protozoário que é tipo grande comparado com outras coisas, protozoário é grande, tá? Mas grande entre aspas. Protozoários e eumintos, sim, podem ser removidos em processo de filtração. D. Os vírus são os micro-organismos mais resistentes à desinfecção, superando os eumintos e protozoários? Não, aqui está a nossa alternativa errada, tá? A nossa alternativa que está falando uma inverdade. Os vírus não são os mais resistentes. A gente coloca ali os protozoários, principalmente Giardia, e também os eumintos, né? O mais fácil de todos, bactérias. Vírus fica ali no meio do caminho, mas ele não é mais resistente do que esses outros dois aí, protozoários e eumintos. Portanto, essa é a alternativa certa, porque ela está errada. Beleza? E há maiores dificuldades em remover o protozoário Giardia por processos de tratamento da água comparado a outros organismos patogênicos. É verdade, né? Inclusive, no nosso parâmetro CT, né, de tempo de contato e concentração de desinfetante, que aparece lá entre os anexos de 3 a 8 da portaria de consolidação, a gente usa para calcular aqueles tempos de contato justamente a inativação de Giardia e seus oocistos, né? Por isso que tem aqueles tempos de contato. Aquelas tabelas que estão no anexo de 3 a 8 não são da boa vontade de qualquer pessoa, tá? Elas foram calculadas para que aquele tempo de contato seja suficiente para poder inativar esses micro-organismos super resistentes aí. Joia? Então, questão 31, alternativa D de dado. Próxima, questão 32, sobre o ciclo do carbono. Assinale as alternativas a seguir. Primeira, de uma forma geral, o ciclo consiste na passagem do CO2 atmosférico para moléculas que constituem os seres vivos. Concordo. 2. Os herbívoros obtêm carbono da alimentação, podendo devolvê-los ao ambiente como excremento, decomposição ou respiração. Perfeito, né? Nós defecamos carbono, nós somos feitos de carbono, então quando a gente se decompõe, a gente devolve isso para a natureza, e quando a gente respira, a gente devolve o CO2. Então, 1 e 2 eu concordo. Terceira, as plantas captam o CO2 atmosférico para fotossíntese. Não, né? Planta que faz fotossíntese capta o O2 e devolve o CO2. Então, essa terceira está falando bobagem. Está correto o que se afirma na afirmativa 1 e na afirmativa 2?
Então, isso nos dá a alternativa A, beleza? Porque a terceira está incorreta. Então, questão 32, alternativa A. Joia? Próxima. Questão 33. Segundo a portaria 888 de 2021 do Ministério da Saúde, para águas subterrâneas, esse pessoal da Banca Avança São Paulo gosta bastante de águas subterrâneas, hein? A frequência de coleta de amostras para análise de turbidez no monitoramento pós-desinfecção deverá ser... Bom, eu sei que eu vou ser meio redundante, mas eu acho que faltou um pouquinho de carinho na elaboração dessa questão de novo, né? Porque, novamente, né, nós temos aí manancial superficial, manancial subterrâneo, sistemas de abastecimento de água, soluções alternativas coletivas. Eu acho interessante não deixar margem para dúvida, mas é só uma opinião pessoal minha, então, beleza. Eu estou entendendo que ele está falando de grandes ETAs novamente, de sistemas de abastecimento de água SAA, beleza? Então, lembra da questão que eu falei que a gente monitora 5 parâmetros na saída do tratamento? Esses 5 parâmetros são monitorados a cada 2 horas, se o manancial for superficial, ok? Se for manancial subterrâneo, turbidez, residual de desinfetante e também cor, nós monitoramos semanalmente, ok? Então a alternativa correta é a alternativa D. pH e fluoreto para manancial subterrâneo, a gente também monitora semanalmente e não a cada 2 horas. Por isso, um pouquinho de cuidado na questão, ok? Se for manancial superficial, 5 parâmetros a cada 2 horas. Se for manancial subterrâneo, 5 parâmetros semanalmente. Para sistemas de abastecimento de água. Está lá no anexo 13. E se for ainda por cima, para soluções alternativas coletivas, anexo 15, seja manancial superficial ou subterrâneo, a gente faz esse monitoramento também semanalmente e no sistema de distribuição a gente faz isso mensalmente, o ensaio da turbidez. Por isso que eu falei que é bom a questão melhorar um pouquinho o enunciado, né? Ter um pouquinho mais de carinho com o candidato para não deixar margem de dúvidas. Beleza? Então, dá uma reforçada aí nos seus conhecimentos sobre turbidez e lembre-se dessa diferença entre mananciais superficiais ou subterrâneos. Joia? Questão 33, alternativa D de dado. Próxima. Questão 34. No sistema de distribuição, a manutenção de residuais de cloro tem por objetivo. Então vamos lá, meu caro estudante. Nós fazemos a desinfecção da água dentro da ETA, só que depois ela vai para o sistema de distribuição. Um sistema gigantesco, quilométrico e susceptível a recontaminações da água que já foi tratada. Por isso nós temos que deixar lá o residual de cloro, conforme artigo 32, para que esse residual seja capaz de prevenir as recontaminações. Ou seja, se algum micro-organismo patogênico acabar adentrando na rede depois que a água saiu da estação de tratamento, ele tem que ser eliminado. E a alternativa que fala isso é justamente a alternativa D, a prevenção após contaminação, ok? Evitar vazamentos não tem nada a ver. Bócio é aquela questão do sal, né? De colocar iodo no sal. Evitar a oxidação das tubulações ou a hipocloremia nos consumidores é tudo bobagem, beleza? Questão 34, alternativa D. Próxima. Questão 35. Considerando a portaria número 888 de 2021 do Ministério da Saúde, analise as afirmativas a seguir. Então fica aí uma dica para você, meu querido candidato, minha querida concurseira. Sempre que forem essas questões que têm mais de uma possibilidade, vai ver primeiro o que ela está pedindo lá no final, se são as verdadeiras, as falsas. Isso ajuda um pouquinho a gente ter um olhar mais criterioso sobre as afirmativas. Então, ele quer o que está correto. Então, vamos dar uma lida nessas 3 afirmativas. Primeira delas,
A normativa estabelece os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Isso é verdadeiro, inclusive, é o artigo 1º aí dessa portaria. Só um adendo também, né? É o artigo 1º do anexo, né? Do texto que vem anexo à portaria. Porque a portaria 888, ela tem 3 artigos, né? E o anexo dela é o que a gente usa como a nossa portaria de padrão de potabilidade. Então, seria esse primeiro artigo do anexo, do texto novo da portaria de potabilidade. Segunda afirmativa, a normativa não se aplica à água destinada ao consumo humano, proveniente de solução alternativa, coletiva e de abastecimento e carro-pipa. Esse aí é o artigo 2º, e isso é uma mentira, beleza? O artigo 2º diz que se aplicam a essas condições, sim. Água para consumo humano, de solução alternativa coletiva e também carro-pipa ou veículos transportadores. Então essa é falsa. Terceira, segundo a normativa, toda água destinada ao consumo humano proveniente da solução alternativa individual de abastecimento está sujeita à vigilância da qualidade da água, artigo 3º aí desse anexo. Essa também é verdadeira, beleza? Então nós temos a primeira e a terceira como verdadeiras, e isso nos dá a alternativa A do gabarito. Joia? Se você for fazer uma prova de concurso público na área de saneamento e meio ambiente que tem tratamento de água, eu sugiro para você dar uma lida, pelo menos ali, nos 15, 14 primeiros artigos dessa portaria. É importante e você vai mais bem preparado para as provas. Beleza? Próxima. Questão 36. Considerando as recomendações da Fundação Nacional de Saúde no que tange à coleta de amostras de água para exames bacteriológicos, assinale a alternativa correta. Então, exame bacteriológico, coleta de amostra, deixa eu lembrar mais ou menos as exigências aí, ó. Então, a primeira, que deve-se utilizar frascos que contenham resíduos de detergente? Obviamente que não, né? O detergente vai atrapalhar os meus resultados, pode até matar os micro-organismos. B, é obrigatório o uso de frascos de policloreto de vinila, o PVC, na coleta e transporte de amostras? Não, né? Nós podemos usar, inclusive, sacolinhas plásticas, que já tem aí no mercado, uns saquinhos plásticos, ou frascos de vidro. Então a B também está errada. C, o tempo de coleta e realização do exame não deve exceder 72 horas. Para ensaios microbiológicos é de 24 horas. D, é contraindicado o uso de frascos de vidro para o acondicionamento de amostras? Não. Então a alternativa correta deve ser a E. Os frascos para coleta de águas cloradas devem receber, antes de serem esterilizados, 0,1 ml, 2 gotas, de tiosulfato de sódio a 10%. Isso aí mesmo, né? Se a gente vai trabalhar com água clorada, eu tenho que tirar o cloro da água, porque senão ele vai matar os micro-organismos e vai falsificar os meus resultados bacteriológicos. Então a gente adiciona o tiosulfato de sódio. Ele é um agente neutralizador de cloro, vamos dizer assim, ok? Questão 36, alternativa E. Próxima. Questão 37. A imagem a seguir apresenta um equipamento de bancada e um dispositivo portátil de bolso, ambos utilizados para a mesma finalidade. O dispositivo de bolso é amplamente utilizado nas estações de tratamento. E ali tem então 2 equipamentos, né, um de bancada e um de bolso, que tem cara de pHmetro, cheiro de pHmetro, jeito de pHmetro, né, pHmetro aqui, né? Não tem como pensar em outra coisa. Os equipamentos apresentados na imagem atuam na determinação de cloro residual livre? Não, né? Letra B, pH. Esses são pHmetros, ok? Então, lá embaixo, ali na pontinha, ele tem um bulbo, né, com um líquido que vai fazer a passagem da corrente elétrica. E aí, a gente coloca isso na água e espera estabilizar, tá bom? Turbidímetro não tem essa cara, só para constar. O turbidímetro a gente coloca a cubeta dentro do equipamento, e tem que ser todo escuro para poder passar a luz. Absorbância não é nome de equipamento, mas de uma propriedade do meio, né, de absorver ou não a luz. E para flúor, a gente mede flúor com uma sonda multiparâmetros, né? Dá para medir com uma sonda, com um eletrodo específico de flúor, mas ele não tem essa carinha aí não, né? Ele é um equipamento um pouquinho mais robusto. Então, questão 37, alternativa B.
São pHmetros para medir pH. Próxima. Questão 38. Sobre a turbidez da água, analise as afirmativas a seguir e logo após marque V para verdadeiro e F para falso. Então, só fazendo aqui de novo uma reflexão sobre a Banca Avança São Paulo, bastante água subterrânea, cor apareceu aqui também nas questões, turbidez apareceu aqui nas questões também, tá? Então, vamos tentar, de repente, você que está estudando aí para provas dessa banca, pensar com um pouquinho de carinho, dar uma reforçada nesses conceitos, beleza? Então vamos lá, V para verdadeiro, F para falso. Primeira afirmativa ali, ó. A turbidez da água bruta é um parâmetro fundamental para selecionar a tecnologia de tratamento mais adequada e controlar operacionalmente os processos de tratamento de água. Verdade, né? Então, numa ETA, a gente dosa produto químico com base na turbidez, na cor também, mas a turbidez é uma delas. A gente monitora a eficiência de cada etapa, vendo se a turbidez está decaindo, né, à medida que a água vai passando de etapa para etapa. Então eu concordo com isso aqui. Segunda, todas as águas represadas apresentam turbidez elevada devido à movimentação de partículas em suspensão. Águas com valores de turbidez em torno de 100 unidades nefilométricas de turbidez ou menos são totalmente transparentes, sem sedimentos perceptíveis visualmente. Essa eu discordo, essa é falsa. Primeiro que a água represada, a gente não pode confirmar que todas apresentam turbidez elevada. Então, aí já está a primeira parte mentirosa dessa afirmativa. Segundo, com 100 unidades de turbidez, a gente já consegue ver, né, quem tem o olho até, nem precisa ser tão apurado assim a visão, já consegue ver a turvação do meio, já consegue ver as partículas ali atrapalhando a passagem da luz, tá? Então a segunda é falsa. Terceira, a turbidez é uma propriedade da água causada pela presença de partículas no estado coloidal em suspensão, incluindo matéria orgânica e inorgânica finamente dividida, plâncton e outros organismos microscópicos. Concordo também. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, nos dá a alternativa D de dado. Questão 38, alternativa D de dado. Joia? Tá acabando, faltam duas. Próxima, questão 39. E de novo, tá envolvendo aí qualidade, né? Então, outra reflexão sobre a Banca Avança São Paulo. Gosto muito de cor, turbidez, qualidade e mananciais subterrâneos. Vamos lá. Considerando a ABNT-NBR ISO 14001, é correto afirmar que o conceito Plan, Do, Check, Act, ou PDCA, refere-se a... Novamente, eu não vou dissertar muito sobre essa questão, porque qualidade não é muito minha praia, beleza? Mas planejar, fazer, checar e o act seria agir, mas se não me engano é corrigir ou algo assim, tá? Então deixa eu dar uma lida aqui. Um sistema online de gerenciamento que otimiza processos de compra e gestão financeira é uma organização filantrópica de vigilância. Eu nem vou ler o resto, gente. Um processo de gerenciamento de estoques semelhante à curva ABC. Um ciclo de melhoria contínua de processos, isso mesmo, na gestão ambiental, composto pelas etapas P, D, C, A. Planejar, fazer, checar e agir. Plan, do, check, act. Então, a alternativa D é a correta. E, um regime de otimização de processos ambientais de natureza linear e que deve ser aplicado uma única vez? Não. Eu marco a D porque, afinal, mesmo não entendendo muito de gestão de qualidade, né, eu consigo traduzir que Plan, do, check, act pode ser traduzido como as coisas que estão marcadas na alternativa D. Beleza? Aqui é o meu limite de explicação sobre isso, gente. Foi mal. E vamos para a última questão, finalmente. Questão 40. A estratégia de vigilância sentinela na saúde do trabalhador tem como objetivo monitorar doenças e agravos relacionados ao trabalho, ou doenças ocupacionais, em grupos específicos de trabalhadores. Nos termos da legislação vigente, são doenças e agravos monitorados pela vigilância sentinela na saúde do trabalhador, exceto. Então, ele quer saber as doenças que têm monitoramento, porque elas são ocasionadas pelo trabalho, tá? Embora também a parte aí de
de segurança do trabalho também não seja lá minha praia, né? Eu vou tentar desenrolar alguma coisa aqui. Câncer ocupacional? Bom, se é um câncer ocupacional, foi causado pela exposição ou pelo trabalho. Então, essa deve ser sim uma doença de monitoramento, né, pela legislação que está dizendo ali. B. Lesões por esforços repetitivos? Acho que inclusive deve ser uma das doenças mais comuns pelo trabalho. C. Perda auditiva induzida por ruído relacionado ao trabalho? Está relacionado ao trabalho, eu vou colocar essa no balaio também. D. Pneumoconioses relacionadas ao trabalho. Pneumoconiose, te juro que eu não sei o que é, suponho que seja alguma coisa relacionada à respiração, pulmão, né? Mas está relacionado ao trabalho, vou deixar essa como correta também. E hipertensão arterial. Hipertensão arterial é um problema que pode ser congênito ou que pode ser causado por algum estilo de vida inadequado. Então eu suponho que essa não seja de monitoramento pela legislação vigente. Então eu marco questão 40, alternativa E. A hipertensão arterial não é uma doença relacionada intimamente ao trabalho, né? Embora o seu trabalho te estresse, todo dia você venha meio que pistola da vida, né? Todo dia a sua pressão tá um balaio, porque você não aguenta mais isso, tá? A alternativa E é a correta, porque ela é falsa. Beleza? Então, meus caros, finalizamos as 20 questões de conhecimentos específicos para o cargo de operador de ETA e ET da Banca Avança São Paulo, concurso de Santa Bárbara do Oeste. E novamente fica aqui o meu convite para você conhecer o meu curso para quem vai prestar concursos públicos. Se você quer um material específico, tratamento de água, efluentes e outras coisas correlatas, fica aqui o meu convite para você conhecer este material na Hotmart, beleza? Lembrando que o link está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Se você puder deixar aquele joinha, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, isso sempre me ajuda bastante a fazer mais vídeos para vocês. Beleza? Então valeu para você que aguentou até aqui, desculpa as piadinhas, mas foi o que deu para fazer hoje. Um abraço, um beijo e um queijo e falou!